Oi, gente, tudo bem? Aqui é Dani Celau do Dani Arte Cristã. Hoje a gente tá aqui para aprender a fazer essa peça, que é um minhocão duplo para aquelas portas bivotantes, sabe aquela porta que ela gira? Então ela tem um pino aqui no meio em que faz a porta girar, tá? Em vez dela abrir que nem as portas tradicionais. E aí a gente fez então uma abertura aqui, que é onde vai o pino e o restante da porta, o finalzinho da porta, e colocamos um botão e um elástico aqui para segurar então debaixo da porta essa parte aqui, tá? Ela é feita sob medida, porque normalmente essas portas elas são um pouco maiores do que as tradicionais, né? E a gente vai aprender hoje então a fazer essa peça juntinho. Vamos lá comigo? Vamos começar então. Quer aprender a confeccionar peças lindas e criativas? Deixe Deus te capacitar e surpreenda-se com o que você será capaz de fazer. Dani Arte Cristã. Vamos começar então. Primeiro a gente vai precisar, eu vou pegar um tecido, vou usar um tecido impermeável, tá? Porque vai ficar numa porta da rua, então pra não pegar chuva, não pegar umidade, eu escolhi esse tecido. Mas pode ser até tecido de algodão mesmo, tá? Quanto mais forte o tecido, melhor pra gente fazer essa peça. Porque como ela vai ficar arrastando no chão, né? Então ela dura mais. A gente vai precisar, então, do comprimento do tecido, do comprimento total da porta. Nesse meu caso aqui, a porta tem 129 centímetros, então eu vou precisar de 1,29 centímetros, né, de comprimento. E a largura, tu sempre faz assim, ó, 31 centímetros mais a espessura da porta. No meu caso aqui, a espessura tem 6 centímetros, a porta tem 6 centímetros, então é 31 mais 6, 37 centímetros, tá? Então eu tenho aqui 1,29 m por 37 centímetros. Aí nós vamos fazer o seguinte, a gente vai dobrar ao meio esse tecido, tá? No comprimento dele todo, e a gente vai passar uma costura pé de máquina nessa beiradinha aqui. E vamos desvirar, tá? A gente vai passar uma costurinha pé de máquina aqui, vamos fechar ele todo até o final, ó. E aí depois a gente vai desvirar. Bom, gente, então eu fiz a costura aqui, ó, tá? Na beiradinha, né? Agora a gente vai desvirar, tá? Pronto, gente, desvirei. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui a costura, ó, onde eu costurei, e vamos colocar bem no meio, bem no centro da peça, tá? A gente vai acertar assim, ó, e vamos colocar bem no centro da peça, tá? Depois de colocar bem no centro, a gente vai alfinetar. Então, depois de alfinetar, tá, ó, a gente vai passar uma costura bem aqui no meio, em toda a extensão. Pode passar uma costura trabalhada ou uma costura reta. Bem aqui em cima dessa costura que a gente fez, para fechar, nós vamos passar uma costura agora para fixar ela aqui pra gente fixar um lado no outro. Ó, gente, então eu fiz uma costura aqui no meio, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Em um dos lados, nós vamos fechar dessa maneira. A gente vai pegar 5 centímetros, tá? Por 1 centímetro a mais de cada lado, ó. A gente vai medir quantos centímetros tem aqui e vai colocar um centímetro a mais de cada lado, tá? E a de largura é 5 centímetros. A gente vai colocar aqui em cima, assim, vamos passar frente com frente, tá? E vamos passar uma costurinha pé de máquina aqui. Então, eu passei uma costura aqui, agora a gente vai virar, ó, assim, e nós vamos fazer como se fosse um Vzinho, tá? A gente vai fazer um acabamento aqui desse lado, ó. A gente vai colocar as extremidades pra dentro, assim, vamos dobrar 2 vezes, ó, e passar uma costura aqui, tá? A gente vai fazer isso pra fechar e fazer um acabamento de um dos lados. Pronto, então esse lado aqui ficou com o acabamento, a gente fechou. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a régua e vamos riscar aqui 6 centímetros, ó. 6 centímetros da beirada de lá. E vamos fazer um risco, tá? E desse lado também, 6 centímetros, ó, assim.
desse risco até esse de 6 centímetros, tem que ter ficado o tamanho da espessura da porta, que no meu caso aqui é 6, então ficou bem certinho, 6 centímetros, que é o que eu preciso de espessura para a porta, tá? Então, a gente vai fazer isso até o final, a gente vai riscar dessa maneira até o final. 6 centímetros de cada lado, riscando até o final. Depois que a gente riscou, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai ver, porque tem um pino, né, no meio, e aí depois a porta continua, que é onde ela gira. Então, a gente precisa saber que tamanho tem desse pino até a outra extremidade. No meu caso aqui, tem 28,5, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou procurar aqui 28,5, tá? Ó, vai dar aqui, tá? E vou riscar. Por quê? Porque nós vamos fazer agora o seguinte, a gente vai fazer uma costura reta, tá? Nesses dois riscos de 6 centímetros que a gente fez até o final. E aqui a gente também vai fazer uma costura, tá? Então, a gente vai fazer uma costura em cima desses riscos que a gente fez e mais esse aqui, tá? Bom, gente, ó, então eu passei a costura aqui, tá? E também aqui, ó. Tá? Então, eu fiz esse U aqui em costura. Agora, a gente vai pegar nessa parte menor e nós vamos cortar, tá? Ó, mais ou menos meio centímetro, tá? Mais ou menos meio centímetro, longe da costura, dessa forma, tá? E nós vamos cortar aqui e vamos fazer toda a volta aqui. Ó, então como ficou, tá? Ó, cortei aqui mais ou menos uns meio centímetro longe da costura. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou passar uma costurinha zigue-zague com um ponto bem juntinho pra fazer um arremate aqui em volta, tá? Ó, claro, esse meu aqui ele não desfia, mas se for um tecido de algodão ele vai desfiar. Então é bom passar uma costurinha zigue-zague em volta pra fazer um acabamento. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Já fiz aqui o acabamento em volta com zigue-zague, tá? Agora, a gente vai pegar um pedacinho de elástico. Deixa eu ver que tamanho tem esse elástico. É que vai depender também do tamanho da espessura da tua porta, né? Eu vou precisar que, assim, ó, ele dobrado, ele não chegue em cima, ele só encoste aqui, ó, do outro lado, tá? Que aí ele tem que ficar esticadinho assim quando a gente colocar no botão. Então, faz isso aqui e mede qual a espessura da tua porta, tá? A gente vai precisar que fique um pedacinho pra dentro. Aí a gente vai colocar aqui assim, dessa maneira, por dentro, e vamos passar uma costura aqui pra fixar ele. Então, gente, ó, coloquei aqui, tá? Ó, terminei de fechar, tá bem fechadinho. Agora nós vamos encher, tá? A gente vai encher por essa extremidade aqui, e a ajuda de uma agulha, pode ser uma agulha de tricô, né? A gente vai colocando e vai empurrando a fibra até o final, vai socando bem, pra gente poder encher essas duas extremidades aqui. Então, gente, ó, eu já enchi, tá? Agora a gente vai fechar essas duas extremidades aqui, como a gente fechou lá o outro lado. Tá? A gente vai pegar os mesmos, aqueles 5 centímetros, a gente vai colocar aqui, costurar, como se fosse um viésinho, e vamos fechar, então, essas duas boquinhas aqui. Bom, gente, então ficou assim, ó. Aqui ficou o elástico, tá? E agora, a gente vai prender o botão. Vou colocar o botão, então, aqui, pra gente poder prender depois que colocar na porta assim, dessa maneira, tá? Então, eu vou colocar agora o botão aqui. Vou colocar a mão. Bom, gente, então é isso. Coloquei aqui, ó, o botãozinho, tá?
O elástico tá aqui. Então, ficou assim nossa peça, tá? Ela tá prontinha. Aqui a gente encaixa a porta daqui pra lá, a gente encaixa ela aqui, até o pino chegar aqui, até o pino encostar aqui, nessa extremidade. Aí, essa parte vai ficar pro cantinho da porta, e aqui tem o botão, então, o elástico que a gente colocou, né, pra finalizar aqui e segurar, então, embaixo da porta. É isso, é essa peça então, espero que vocês tenham gostado, deixe suas dúvidas, sugestões para novos vídeos, e a gente se encontra numa próxima aula, tá bom? Beijão, Deus abençoe a todos!